Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adrian. Hoje estarei ministrando a aula de anatomia para vocês, a aula extra, tá? Para o curso de engenharia. Eu peço para vocês que as dúvidas sejam fixadas para mim somente no final da aula, tá bom? Porque aí eu consigo acompanhar e a gente vai ter um momentinho específico só para isso, ok? Então, eu sou o professor Adrian, eu sou formado em licenciatura em Educação Física, tá? Qualquer dúvida, sempre no final da live, para a gente ter uma comunicação melhor, a gente vai ter um momentinho específico para isso, beleza? Eu peço para vocês que vocês vão colocando aqui no chat para mim, se o som tá bom para vocês, se os slides estão passando certinho, se os slides não estão travados, ok? Vamos me dando esse feedback aqui. Então, pessoal, como eu disse, hoje vai ser uma aula de anatomia geral, uma aula extra. A gente vai revisar alguns conteúdos da anatomia, vamos estar revisando alguns sistemas. São sistemas um pouco complexos, então eu peço para vocês que vocês estejam com um caderninho, com agenda, com algo para vocês irem anotando do lado de vocês, tá? E a gente vai dialogando e vai conversando ao final da live, tudo bem? E vão me dando esse feedback do som. Eu já tô vendo aqui que o pessoal tá falando que o som tá bom, porque eu falo meio gesticulando, então pode ser que eu fale um pouco longe do microfone, tá bom? Mas vamos conversando com esse feedback aí certinho, beleza? Então vamos lá. Uma parte introdutória da anatomia, então. A gente vai entrar no que é anatomia, no que a anatomia estuda, porque muitas pessoas confundem a anatomia com a fisiologia. São termologias e são estudos diferentes, são ciências diferentes. Por mais que elas sejam parecidas, elas são um pouco diferentes, ok? Então, o estudo da anatomia humana, ele é extremamente interessante por proporcionar a compreensão da constituição do corpo e como ele funciona, permitindo às pessoas, né, o conhecimento que serão fundamentais na aplicação clínica após sua formação como profissional da área da saúde. É muito interessante a gente focar nisso. Não é só para professores de educação física, não é só para médicos, enfermeiros, nutricionistas, biomédicos, não, é para toda a área em geral da saúde. Óbvio, cada uma com as suas especificações, ok? Mas que a anatomia geral, ela é abordada em todas as áreas da saúde. Então, a anatomia é uma ciência que estuda macro e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento do corpo humano. Então, microscopicamente é aquele estudo que ele pode ser identificado através de microscópio, que ele precisa de um aparelho de identificação. Macroscopicamente é o estudo que ele pode ser identificado a olho nu. Então, a gente pode enxergar, identificar tal sistema, tal articulação, ok? Podem ir deixando lá para o final para a gente conversar sobre isso se tiver dúvida, beleza? Então, nós utilizamos o termo morfologia para englobar, ou seja, englobar é geral, é algo maior. As duas áreas do estudo anatômico, sendo elas a microscópica e a macroscópica, que a gente já falou sobre isso. Então, o que é possível ser identificado a olho nu e o que não é possível, que precisa de um aparelho para ser identificado, ok? Aqui estão alguns sistemas anatômicos, ou seja, alguns dos principais sistemas anatômicos do nosso corpo. O sistema nervoso, então ele é central e periférico, ele tem essas duas divisões, ok? O sistema circulatório, ele é responsável por garantir a circulação do sangue por todo o nosso corpo. Então, ele é responsável por circular o sangue, levar o sangue até o coração, rebobinar o sangue, levar até o pulmão e devolver o sangue para as partes específicas do nosso corpo, fazendo esse processo circulatório, ok? O sistema respiratório, ele é responsável por levar aos pulmões. Então, a gente vai respirar o oxigênio, diluir o oxigênio e devolver o oxigênio, ok? Algumas pessoas, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar quando a gente fala sobre o sistema respiratório, sobre o ar impuro que entra nos pulmões e o ar que sai dos pulmões. Então, é esse processo. O ar impuro entra nos pulmões, faz o processo de diluição,
joga aquele ar impuro, sujo para fora dos pulmões novamente, para a circulação positiva do oxigênio, ok? O sistema digestivo, responsável pelo processamento dos alimentos, então é um dos principais sistemas do nosso corpo. Ele processa todo o alimento, faz aquele processo do alimento dentro do nosso sistema para que a gente esteja ok, tudo bem? E sistema esquelético, responsável pela estruturação do corpo humano. Nós vamos ver mais à frente que o sistema esquelético ele tem algumas divisões, chamadas de planos, tá? Então, aqui a gente pode ver alguns níveis de organização do corpo humano, sendo eles, então, o nível químico, o nível celular, o nível tecidual, o nível orgânico, o nível sistêmico e o nível organizacional. O que seria, então, o nível químico? Inclui os átomos, que são as maiores unidades de matéria que participam das reações químicas feitas no nosso corpo, processadas pelo nosso corpo. O nível celular, a combinação de moléculas que formam as células, que são unidades estruturais, funcionais e básicas dos sistemas do nosso corpo. O nível tecidual, então ele é formado por grupos de células com uma função específica, tá? Então, quais são as funções específicas do tecido? Proteger a camada óssea da nossa estrutura corporal. O nível orgânico, são os órgãos mais as estruturas compostas por diferentes tipos de tecido e desempenham funções específicas também dentro de cada tecido do corpo. O nível sistêmico, ele é um nível, então, caracterizado por órgãos relacionados com a função comum. Por exemplo, o sistema digestório, que tem uma função comum específica e que vai processar todos os outros sistemas do nosso corpo, ok? Alguma dúvida até aqui? Vocês podem me passando o feedback pelo chat, ok? Então, aqui, como eu tinha dito na parte do sistema esquelético, agora a gente vai para as posições anatômicas, que são as estruturas ósseas e organizações dos planos do nosso corpo. A posição anatômica, então, é uma posição referenciada, utilizada em todas as descrições anatômicas, dando significado aos termos direcionais utilizados na descrição das partes das regiões do corpo, sendo elas, então, plano sagital, plano frontal ou plano coronal. Vocês podem ver essas duas nomenclaturas nas barras de pesquisa. Plano transversal e o plano mediano, ou também chamado de plano sagital mediano. Como vocês podem identificar, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar a minha setinha. Para ficar mais dinâmico, então, o plano é frontal. Por que plano frontal? Porque nós estamos de frente e a gente consegue identificar todo o plano frontal do nosso corpo, ok? Plano sagital. Qual seria, então, o plano sagital? Nós estamos de frente, ou melhor, nós estamos em diagonal, e esse plano, ele passa pelo eixo sagital do nosso corpo, identificando os órgãos e as paralelas do nosso corpo, ok? Aqui nós temos o plano transversal. Por que o plano transversal? O plano transversal, nós conseguimos identificar os nossos órgãos por sistemas de órgãos inferiores, que são abaixo do nosso quadril, e os órgãos superiores, que são acima do nosso quadril. Um exemplo de órgão acima do nosso quadril, que está localizado no plano transversal superior. Peitoral maior. Então, o peitoral maior, ele é um órgão, ele faz parte do sistema muscular que está acima do nosso plano transversal superior. Então, nós temos essa divisão. Por que a posição anatômica, professor? Porque a posição anatômica, ela faz com que nós conseguimos identificar melhor onde está localizado cada sistema, onde está localizado cada órgão do nosso corpo por sistema, como eu disse para vocês. Então, nós identificamos um órgão superior de um sistema muscular, ok? Termos direcionais. Então, a gente está voltando lá para a parte da localização dos respectivos órgãos, a partir dos planos
dos planos de identificação. Então, termos direcionais. Superior. O coração é superior ao fígado. Isso ajuda que a gente localize. Então, a gente sabe que a partir disso, o nosso coração está localizado acima do nosso fígado. Inferior. O estômago é inferior aos pulmões. Então, de acordo com os planos e as posições anatômicas, nós sabemos que o nosso estômago ele está localizado abaixo do nosso pulmão, ok? Anterior. O estômago ele é anterior ao coração. Então, nós sabemos que o estômago está localizado anterior ao posicionamento do nosso coração. Beleza? Posterior. O esôfago é posterior à traqueia. Então, nós sabemos que o nosso esôfago ele é posterior à nossa traqueia. Sempre que eu puder, durante a live, eu vou tentando identificar para vocês alguns órgãos e sistemas que estão localizados no nosso campo de visão da telinha, ok? Medial. Então, a una, ela é média ao rádio. Então, nós sabemos que ela está ali, média, na parte média, a localização do rádio, ok? Lateral. Os pulmões são laterais ao coração. Então, nós conseguimos identificar que o nosso pulmão ele é lateral ao plano do nosso coração, ao plano anatômico de identificação do nosso coração, ok? Distal. As falanges são distais aos ossos carpais. Nós não chegamos ainda no sistema ósseo, então, essa daqui a gente vai conversar lá para frente, ok? Então, a gente vai começar a falar agora sobre o sistema esquelético. Como eu falei agora há pouco, sistema ósseo, ok? O sistema ósseo, então, ele vem para estruturar o nosso corpo, para estruturar a nossa cartilagem, para estruturar os tecidos e para estruturar os sistemas do nosso corpo, ok? O sistema esquelético, então, ele é composto por vários tecidos diferentes e atua em um conjunto com cartilagens e articulações. As articulações, então, são as famosas juntas. A gente escuta por aí, eu tô com dor na junta, eu estou sentindo a junta. Não, nós estamos sentindo uma articulação específica localizada no nosso corpo. Então, eu tô sentindo muito a minha junta. Não, eu tô sentindo uma articulação, ok? Principalmente nós que somos da área da saúde. A gente precisa conhecer as terminologias corretas para que a gente consiga falar com o nosso aluno, passar esse conhecimento de que nós estamos se referindo a determinado sistema, a determinada localização do nosso corpo, ok? Vamos passar então. Tami, o pessoal já vai diminuir a fala aqui no fundo, tá bom? Nós já pedimos para eles e eles já vão para outro ambiente, tá bom? Podem dar esse feedback para mim também, se estiver atrapalhando vocês, ok? Então, vamos continuar. Então, cada osso do corpo é considerado um órgão, sendo responsável por um fornecedor de suporte e sustentação ao corpo. Servem como ponto de fixação para os músculos e armazenamento de minerais. Então, vamos lá. Nós temos um órgão. E esse órgão, para ele se manter interposto, ele precisa estar estruturado. O que vai estruturar esse órgão, então? As camadas, as cartilagens e o sistema esquelético. Nós temos um exemplo do posterior de coxa. Quem conhece aí o posterior de coxa, né? Muito falado nas academias, eu vou malhar posterior de coxa hoje. Então, o posterior de coxa, ele precisa de um sistema esquelético que estruture para que ele tenha essa formação, ok? Então, aqui no sistema esquelético, nós temos as composições dos ossos. O tecido ósseo ele é composto por dois tipos de osso, o osso compacto e o osso esponjoso. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre ele na imagem depois, tá? Diferencia-se pela quantidade de material sólido. O que é material sólido? Aquele material mais duro, mais enrijecido. E pelo número de tamanho dos espaços que eles contêm. Então, eles são um pouquinho maiores. A proporção do osso compacto e esponjoso varia de acordo com a função do osso. Então, varia de acordo com cada função de cada osso, ok? Nós temos aqui, então, na imagem, vocês podem ver o osso plano, um osso plano. Então, ele é um osso maior, um osso mais comprido, tá? Se o slide não tiver
de acordo para vocês, vocês podem ir falando que eu tento dar um zoom aqui melhor, tá bom? Então, um osso longo. O húmero, ele é considerado um osso longo. Sabem o húmero, né? Vocês conhecem essa parte da nossa cartilagem, da nossa estrutura do nosso braço. Esse é o osso considerado o húmero. Ele é um pouco maior e ele é considerado um osso longo. Então, o tabus ele fica lá embaixo no nosso tornozelo. Então, ele é considerado um osso curto. Por quê? Porque ele é um osso pequenininho, um osso menorzinho. Voltando aqui. Então, a vértebra, a famosa e perigosa vértebra, ela é considerada um osso irregular. Por que ela é considerada um osso irregular? Porque ela tem essas curvaturas. Então, eu fraturei a minha vértebra. Muito cuidado com fraturas da vértebra, principalmente para pessoas que são atletas. As vértebras, as categorias das vértebras, elas podem levar à paralisia, completa ou parcial, tá bom? Então, é muito interessante que a gente entenda isso, porque a gente precisa passar, a gente precisa mostrar para os nossos alunos e para os nossos pacientes a importância que a vértebra tem enquanto estrutura corporal e óssea do nosso corpo, tá bom? Sistema articular, então. Como nós havíamos falado, vocês lembram? Não são juntas, são articulações. Aqui na imagem a gente pode ter alguns exemplos das nossas articulações. Então, uma articulação no pescoço, uma articulação na rotação do braço, a articulação dos nossos joelhos, a articulação dos nossos punhos. Então, são articulações fundamentais e que precisam de cuidado também. Então, o sistema articular, eles são definidos como sendo o ponto de contato entre dois ossos, osso e cartilagem, ou entre osso e dente, com as formas e funções variadas. Algumas articulações não possuem movimento, elas são fixas, planas, então ela não tem esse movimento, elas não têm rotação, elas não têm abdução, ok? Elas são fixas, estáticas. Outros permitem pequenos movimentos, como um movimento de rotação leve ou um movimento de rotação um pouco mais brusco, enquanto outras têm modalidade livre, então elas têm a modalidade de rotação completa, abdução completa e extensão completa, ok? Sistema articular, então. Qual é a classificação do sistema articular? Se estiverem muito rápido, vocês podem deixar no chat, tá bom? Daí eu dou uma diminuída aqui no ritmo. As articulações são classificadas estruturalmente de acordo com as características anatômicas e funcionamento de acordo com o tipo de movimento que as articulações realizam no nosso corpo. Então, elas são classificadas de acordo com a velocidade e com a ação que elas são realizadas dentro do nosso corpo e do nosso sistema articular, ok? Então, elas são classificadas estruturalmente das articulações e elas se baseiam em dois critérios. Existência ou ausência de cavidade articular. Cavidade articular, então, seria uma articulação um pouco mais funda, um pouco mais longa, ok? 2, tipo de tecido conjuntivo que une os dois ossos. Então, nós temos primeira pele, segunda pele, tecido conjuntivo completo, um osso e a articulação entre essa ligação de dois ossos, ok? Sistema muscular. E o último sistema, para a gente abrir para os nossos questionamentos e para o nosso diálogo, para responder algumas questões aqui que vocês forem apresentando no chat para mim. Lembrando que as questões vocês podem colocar ao final da nossa aula, ok? Que a gente vai conversando sobre elas. O sistema, então, muscular, ele é formado por músculos esqueléticos. Lembra que a gente conversou que o músculo ele precisa de uma estruturação óssea para ele se manter fixo? Então, são estruturas individualizadas que cruzam as articulações e através da sua capacidade de contração. O que é a contração, então? O músculo, ele está expandido e ele se contrai. Então, ele se fecha, contração, ok? Expansão do músculo, contração do músculo. É esse movimento em que o nosso coração faz. Ele é um órgão muscular, então ele expande e contrai. Expande e contrai. Ele libera a articulação sanguínea e ele contrai, ok? São capazes de transmitir movimento. Esta habilidade é promovida por células específicas, denominadas fibras musculares. Então, as fibras musculares, se vocês estiverem
vendo bem a imagem, essa cavidade aqui no glúteo lateral é uma fibra, porque ela passa entre o músculo e o osso, ok? Então, sendo músculos capazes de transformar energia química em energia mecânica. Energia química é a energia do sistema articular do nosso corpo, que vai fazer com que a energia se transforme em energia mecânica e a gente consiga realizar determinado movimento, que é considerado um movimento mecânico através daquela transfusão de energia para o músculo, ok? O tecido muscular. Então, existem 3 tipos de músculos. Os músculos estríado, esquelético, o músculo estríado cardíaco, que é o músculo referente ao coração, pulmão, fígado, e o músculo liso, ok? O músculo estríado esquelético, ele é de controle voluntário, está associado ao sistema esquelético, movendo ou estabilizando ossos e outras estruturas. Por isso recebe o nome de músculo esquelético, justamente sobre aquela transfusão de energia física e de energia química articular para energia mecânica, fazendo com que a gente consiga realizar determinados movimentos com determinado músculo, ok? Leandra, sim, a aula vai ficar salva, ok? Vai ficar disponível para vocês acessarem quando for melhor. O músculo estríado cardíaco, então, ele é um músculo de controle involuntário, presente apenas nas paredes do coração, tá? Então, ele não tem essa função de transação de energia automática, porque ele é involuntário. Ele precisa de uma transfusão completa do sangue até a movimentação, para que ele tenha essa transferência de energia, ok? O músculo liso, ele é um músculo visceral, também controle voluntário, e ele reveste a parte interna das paredes da maioria dos vasos sanguíneos e órgãos ocos. O que são os vasos sanguíneos, então? Os vasos sanguíneos são as diluentes e bifurcações das nossas veias principais. Então, a gente fala, estourou um vasinho no meu dedo. Isso significa que a sua veia principal de articulação sanguínea está intacta. Porém, aquele vasinho, que é uma veinha menor, mais fraca, ele estourou. Ok, não se preocupem, tá bom? A preocupação maior é com a articulação do sangue e a circulação da veia principal de articulação daquele membro. Tecido muscular. As funções do tecido muscular, então, são as seguintes. Ele produz movimentos corporais, como nós já relatamos, sobre as energias de cada relação do músculo. Ele estabiliza as posições corporais, então ele tem aquele eixo, ele consegue estabilizar a nossa estrutura corporal de acordo com determinado sistema ou determinada posição, sendo ela inferior ou superior. Lembram? Inferior abaixo do quadril, superior acima do quadril. Todos os músculos que estão localizados dentro dessas duas formas de estrutura. Movimento de substâncias dentro do corpo, ou seja, quais substâncias, então? As substâncias químicas, reagentes e as substâncias ingeridas por nós, dentro do nosso sistema digestório. E eles também são capazes de produzir o calor. Então, tá muito frio hoje, mas eu não tô sentindo esse frio todo. Por quê? Porque aquele determinado músculo de determinado órgão está revestido, está passando para nós a sensação de calor de acordo com a energia química transferida, ok? O tecido muscular, então. O tecido muscular, ele tem algumas classificações, sendo elas: os músculos podem ser classificados de acordo com o seu formato relacionado com a disposição das fibras musculares. Como a gente conversou anteriormente, as fibras são as partes menores de divisão dos nossos músculos, sendo elas disposição paralela e disposição oblíqua. Nós vamos ver duas opções e 2 exemplos agora a seguir. Então, aqui nós temos um exemplo do músculo do peitoral maior. Então, nós podemos identificar que esse é o nosso músculo de peitoral maior, tudo bem? Então, daqui a aqui nós temos o nosso músculo de peitoral maior com essa divisão. Então, o músculo de peitoral maior, ele é um músculo triangular. Por que um músculo triangular? Porque ele faz parte da disposição paralela. Como vocês podem ver na formatação do músculo na imagem, ele tem uma formatação triangular de fechamento muscular.
dentre os músculos que estão interligados junto com as fibroses dentro desse músculo, ok? Aqui na lateral, nós podemos ver também o bíceps. Então, o bíceps, ele tem uma cavidade triangular, porque o fechamento do músculo é único. Então, a gente pode ter essa visualização melhor aqui na imagem. Ao lado, no segundo exemplo, nós temos a disposição oblíqua. Por que a disposição oblíqua, então? Porque é uma representação de um músculo peniforme. Por que peniforme? Como a gente pode observar aqui, ele tem 3 cavidades e 3 saídas, então ele é considerado um músculo peniforme. O músculo multiforme, o músculo multiforme, ele tem mais de uma cavidade de uma estrutura, como vocês podem ver. O peniforme, ele tem 2 estruturas, 2 cavidades, mas ele segue em um único segmento. Já os semipeniformes, eles têm uma única estruturação, mas eles estão extensos e longos dos dedos, então eles são extensos. São músculos semipeniformes longos, ok? Pessoal, é isso. Eu acho que foi bem rápido. Então, a aula foi desenvolvida por mim, professor Adrian. Eu sou do Núcleo de Educação Física, Cuidados de Vida aqui da Unifatesc no EAD, mas nós estamos atendendo todos os cursos da saúde, ok? Então, agora nós vamos para... Esse fica meu e-mail de contato, caso vocês tenham alguma dúvida pessoal. E agora eu fico aberto aos questionamentos, ok? Agora a gente está aberto àquele momento de diálogo e de responder algumas dúvidas de vocês. Então, a Miriam falou que gostaria de saber sobre a pergunta da Eli Nascimento. Vamos lá. Quando se tem um infarto muscular, é prejudicado? Quando se tem um infarto, o músculo é prejudicado? Depende. Em alguns casos, nós falamos sobre o infarto, então ele é... o infarto é a falência do miocárdio. Então, o miocárdio é o músculo. Então, sim, nós podemos ter... pode ser prejudicial, sim. Então, após o recuperamento, após a recuperação, deve sim entrar em contato com um especialista, ir ao médico, cuidar, porque aquele músculo cardiovascular pode ter sido sim danificado e te deixar com sequelas, ok? Para ficar bem claro, pessoal, não são todos os casos, são alguns casos que tem essa sequela, que essa sequela do músculo ser prejudicado, ok? Não são todos os casos. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui para cima. Sim, como eu já disse, Leandra, a aula ficará gravada. Excelente aula, muito obrigado. Iron Rocha, muito obrigado, Iron. Aqui, uma coisa muito interessante que o Edmar Barbosa nos colocou. Ele é atleta e ele tem 60 anos. Gente, uma coisa fundamental. Me desculpem que agora eu vou puxar um pouquinho para a educação física e atividade física, tá? Mas algo de extrema importância é que a gente, como atletas, temos que conhecer um pouco sobre a anatomia humana. Uma lesão muscular inferior, uma lesão muscular do nosso posterior de coxa, um músculo grande. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso, a gente tem que conhecer um pouco da anatomia para a gente conseguir identificar o nosso músculo lesionado, como você pode estruturar e como você pode cuidar daquele músculo para que aquele músculo não tenha, ou seja, prejudicado mais ainda, ok? Então, é muito interessante aqui e é muito interessante falar sobre atividade física, independente da idade, sobre o quanto faz bem, o quanto as pessoas elas costumam comentar, mas prolonga. Com certeza, gente, a gente vai ter o nosso sistema esquelético, o nosso sistema muscular, o nosso sistema principalmente cardiovascular intacto, inteiro, por muito tempo, tá? Vamos ver se a gente tem mais algum questionário aqui para cima. O Edmar pediu para dar zoom. Desculpa, Edmar, eu não sei qual parte do slide você pediu para a gente dar zoom. Peço desculpas por não ter visto
seu comentário no chat. Não, Vanessa, não tem lista de presença, porque nós estamos disponibilizando uma aula extra para vocês de revisão anatômica, tá? Então não tem lista de presença, pode ficar tranquilo. Sim, sobre as conversas no fundo, Tami, muito obrigado pelo seu feedback também. Pessoal, eu fico à disposição para questionários, tá? Podem ficar à vontade. Muito interessante o questionamento da Gislaine, pessoal. A Gislaine nos traz aqui, então, sobre quando se tem uma lesão no bíceps braquial. Bíceps braquial. Qual o procedimento adequado a se fazer? É necessário que você vá até um especialista para que ele identifique por exames microscópicos, ou seja, um raio-x ou uma tomografia, se não foi uma ruptura desse músculo, se não foi o estiramento desse músculo, ou se realmente essa lesão não foi apenas muscular, se ela chegou a ser uma lesão óssea, porque é necessário identificar para que seja tratado diretamente na lesão. Se for uma lesão apenas muscular, sem ruptura, só com estiramento, crioterapia. O que seria a crioterapia? Aquele choque térmico, então. Uma compressa de água morna com 15 minutos, de 10 a 15 minutos de bolsa de gelo, tá bom? Isso vai reconstituir as fibras do músculo. Uma outra ótima pergunta da Eliane Cristina. Quando você tem um AVC e afeta o cérebro, tem como reverter a volta a ter força muscular? Eliane, essa é uma pergunta bem específica. Mas, sim, fisioterapia, reconstituição miocelular, é muito interessante que a gente não tente, por conta, como nós somos da área da saúde, eu sei como... Não, a gente não pode fazer isso. Vamos procurar um especialista específico, vamos receber as pré-descrições e indicações dele, mas sim, a fisioterapia consegue, é dolorosa, demorada, mas aos poucos é possível ter essa reconstituição muscular e a transfusão de energia química para energia mecânica novamente, ok? Mais uma pergunta interessante do Rafael Monteiro. E a maior causa de disfunção metabólica é nutricional ou hormonal? Geralmente, disfunções metabólicas, elas são nutricionais, ou seja, eu não estou com uma alimentação correta, porém, a questão hormonal também afeta muito. Por quê? A gente precisa entender que os nossos hormônios, eles são controlados e processados de acordo com os nossos sistemas fisiológicos. Então, excesso de carboidratos, esse é uma das funcionalidades que também causa disfunção metabólica, ok? Outra pergunta interessante do Adriano Silva. O sopro ocorre exatamente em qual extremidade e é exatamente no próprio coração? Adriano, eu vou responder de acordo com o que eu entendi da sua pergunta, ok? O sopro ocorre exatamente em qual extremidade? É exatamente no próprio coração? Não. Nós precisamos entender que as nossas veias e as nossas articulações, elas também possuem oxigênio. Esse oxigênio é levado até o nosso cérebro. Então, o oxigênio, após a paralisia e a não chegada total ao nosso encéfalo, ao nosso produtor de reações, ele pode sim causar uma parada cardíaca. Então, sempre que acontecer isso, é necessário que a gente tenha uma coisa em mente. Pode ser que o nosso oxigênio não tenha chegado 100% ao cérebro. Então, isso pode ser que tenha causado, sim, uma insuficiência cardíaca. Então, não é necessariamente sempre causado nas extremidades do próprio coração, ok? Agatha, vamos lá. Agatha Campos, você pode encaminhar seu WhatsApp no Instagram? Posso encaminhar para administrador do grupo. Keila, geralmente nós estamos respondendo via Fale com o Tutor no Moodle, tá?
Então, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para algum dos tutores, pelo Fale com o Tutor Moodle, dentro do seu curso, e eles me repassarão a dúvida. E aí a gente consegue dialogar, tudo bem? Mais uma pergunta do Josinei Alves. O que é restituição biocelular? Josiel, a restituição biocelular, então, ela é a própria reconstrução de uma célula, sendo ela uma célula localizada no sistema cardiovascular, no sistema circulatório. Precisa saber em qual sistema específico essa célula está localizada para saber qual é a forma em que deve ser reconstituída, ok? Então, de outro fato específico, é necessário procurar um especialista específico para a identificação desse sistema, ok? Como podemos acessar os slides? Sobre isso, eu estarei falando com os coordenadores e com os tutores do curso para que eles possam estar encaminhando para vocês os slides, ok? Ou até mesmo anexando via algum e-mail. Eu deixei o meu e-mail pessoal, aqui da instituição, no nosso slide. Posso até voltar se vocês preferirem, aqui. Então, vocês podem estar mandando para mim questionários lá e eu compartilho com vocês os slides, tá bom? Mas eu vou estar disponibilizando para os coordenadores dos respectivos cursos para que eles possam compartilhar com vocês, ok? Mais alguma pergunta? Sobre a Clia, não estou. Como faz para entrar? Kila Silva Rodrigues. Não é um questionário. Quando você tem um AVC e afeta o cérebro, tem como reverter e voltar a ter força muscular? Eu acho que eu já respondi esse questionário, né, pessoal? Mas, por garantia, vamos lá de novo. Sim, através de fisioterapia, através de reconstituição fibrosística específica, através de um profissional específico da área, ok? Então, tem sim, tem essa transferência de energia química para energia mecânica novamente. Vamos lá. O Adriano Silva lhe pergunta, o que pode provocar as varizes? É algo nas veias? Excelente pergunta. Adriano, a gente comenta sobre as cargas e a força exercida sobre determinada carga, né? Geralmente, as varizes, elas podem aparecer muito no posterior de coxa, na própria lateral, né? Então, sim, dependendo da força exercida sobre determinado músculo, pode ser que as fibras rompam e aquelas fibras criem os vasinhos, ok? As varizes, que é a ruptura de uma fibrose completa da articulação e acaba gerando a varizes, ok? Vamos lá. Quando se tem uma lesão no bíceps braquial, qual o procedimento? Essa nós já respondemos. Pessoal, acho que é isso, né? Vamos aqui para a pergunta do Josiel Alves novamente. Qual a melhor maneira para melhorar uma sequela muscular mediante exercício excessivo de academia? Uma sequela muscular. Vamos, então, falar sobre o músculo tríceps. Tríceps não, trapézio, que é essa musculatura completa aqui do nosso anterior nas costas, né? Estou fazendo um aparelho de abdução. Forcei e rompi parcialmente o meu trapézio. Qual é a principal indicação? Repouso total, choque térmico com crioterapia e água morna e repouso. Após isso, fisioterapia localizada para reconstituição completa daquela fibrose do músculo, tá? E repouso. Não adianta eu romper um músculo de extrema importância para a estrutura óssea do meu corpo e ir lá e fazer atividade com aquele músculo lesionado. Então, é necessário muito repouso, choque térmico é muito indicado e que a gente siga um especialista da fisioterapia, né? Com aquela reconstituição da fibra completa do músculo. Pessoal, eu estive observando aqui, eu acho que não tem mais nenhum questionário.
Eu vou encerrar então a live ela fica disponibilizada para vocês, ela fica gravada. Vocês podem estar acessando novamente para assistir quando vocês tiverem dúvida, tá? Agradeço a participação de todos, agradeço a participação e o empenho de vocês com o questionário aqui no nosso chat, tá bom? Tenham todos uma boa noite, todos um bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.